Olá, meus amores, linda e abençoada tarde para cada um de vocês. Hoje eu tô muito feliz, nós chegamos ao quinto e último episódio da mesa radiônica de energias iluminando o seu Soul. Eu espero que você tenha assistido os outros 4 episódios, conhecido tudo sobre essa ferramenta e que ela pudesse de fato esclarecer todas as suas dúvidas. Caso você tenha qualquer dúvida sobre a ferramenta, sobre a estrutura, como agendar sessão, como comprar o curso, todas essas dúvidas, caso você ainda tenha, pode deixar aqui embaixo que eu vou respondendo todas as perguntas, tá? Então, hoje, no nosso último episódio, eu vou trazer algumas informações que eu acredito que são contribuições neste processo. O maior objetivo da mesa radiônica de energias iluminando seu eu sou, é transformar energias e vibrações. Esse é o maior objetivo da ferramenta. Então, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente não saiba até agora, mesmo que a gente nunca tenha percebido essas informações e movimentos, todos os nossos pensamentos, sentimentos, crenças, tudo que a gente acredita, todos os nossos paradigmas, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você sente, da maneira como você reage, todas as suas explosões, todas as suas gratidões, o que mais? Tudo que você experimenta na sua vida, todos os dias da sua vida, sem exceção, por trás disso existem energias e vibrações. O maior papel e o grande papel da mesa radiônica de energias iluminando seu som. Linda tarde para você, deusa maravilhosa. Tão bom ter você aqui, saudades. O grande objetivo é transformar as energias e as vibrações. Muitas vezes, algumas coisas que nós estamos vivendo é só um efeito de uma causa original muito grandiosa, uma causa raiz. Então, quando nós conseguimos entrar nessa profundidade da raiz do que está causando os nossos bloqueios, todos os efeitos automaticamente se dissolvem. Então, esse é o grande objetivo: transformar as energias e as vibrações da causa raiz, que podem estar aprisionadas não somente no seu corpo, mas em memórias, em discussões, pontos de vista, uma crença, algo que alguém te disse, você nunca esqueceu, nunca perdoou. Então, todas essas questões, ela tem uma energia, uma informação e uma vibração completamente impregnada nela. Só que não quer dizer que essa energia, vibração e informação que ela está trabalhando a meu favor no dia a dia. Então, quando nós detectamos todas essas energias, essas vibrações, esses bloqueios, nós conseguimos transformar a nossa realidade. Então, eu preciso observar a profundidade do impacto dessa informação do lado de dentro, para que eu possa gerar um campo vibracional novo e aí sim ativar a lei da atração da maneira que seja completamente favorável a mim. Muitas pessoas falam assim: ai, Paty, essa lei da atração não funciona. Tal coisa não funciona, tal coisa não é para mim. Na verdade, as leis naturais do universo, você vendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, percebendo cada uma delas ou não, elas estão funcionando a todo instante. O nosso imã atrator da lei da atração é o que nós estamos vibrando. Então não adianta você ficar dizendo assim: ah, eu sou rico. Ah, eu sou rico. E aqui dentro, chega um boleto na sua casa, você praticamente tem um infarto de medo de não ter dinheiro para pagar aquele boleto. Então, o que você está vibrando? Medo de faltar. Medo de faltar, medo de faltar, medo de faltar. Então, o que você está vibrando, está criando ondas eletromagnéticas, o universo vai colapsar com você o seu desejo. Medo de faltar
Então, o universo, ele não fica lá com o radarzinho pensando, puxa, esse pensamento, essa vibração, esse sentimento não é legal para ele. Poxa vida, né? Não, o universo, ele não faz julgamento, ele não faz crítica. Ele entrega o que você vibra. Então, se você tem medo de faltar, medo de faltar, medo de faltar, você está criando ondas. E qual é a sua experiência? O que você vai viver do lado de fora? Mais medo de faltar e a própria falta. Porque o universo está evidenciando aquilo que você vibra. Então, não existe aquele espaço onde muitas pessoas falam, é porque Deus está me punindo, o universo me odeia, ninguém gosta de mim, ninguém está me vendo. Então, a pessoa que precisa enxergar você nesse momento é você mesmo, para que você possa entender de forma clara e objetiva o que você realmente sente pelas coisas. E você só consegue realizar uma transformação grandiosa na sua vida quando você se coloca em alguns papéis, como um papel de ser honesto, íntegro, totalmente verdadeiro e vulnerável, um processo de entrega. Quando você realmente se conecta consigo mesmo e diz assim, vou respirar fundo, deixa eu entender o que eu tô sentindo sobre isso. Então, muitas pessoas não falam, não expressam, não demonstram o que realmente sentem, o que realmente estão pensando sobre determinadas situações, porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, como vai ser isso? Então, enquanto você estiver com esse pensamento se colocando em segundo plano, não exija que você seja dos outros prioridade, você não está se priorizando. Acontece que enquanto nós não formos verdadeiros conosco e dizer, sobre tal questão eu sinto isso, sobre tal situação eu tenho pensado aquilo. Perfeito. Chegou nesse lugar de integridade, verdade, honestidade, conseguiu realmente falar o que você pensa, sem se preocupar com nada que está à sua volta. Respira fundo e começa a se perguntar se exatamente esse sentimento que veio à tona, se ele está contribuindo com a sua vida, se ele está trabalhando a seu favor ou contra você. Se esse pensamento repetitivo que você tem sobre as pessoas, sobre as questões, sobre os movimentos, sobre o que está acontecendo, começa a perceber esse lugar, se esse pensamento, respira fundo, fecha os olhos, pensa naquilo e percebe, aquilo está trabalhando a seu favor ou contra você. Quando você conseguir fazer essa autoanálise de perceber se os seus pensamentos e os seus sentimentos estão trabalhando todos os dias da sua vida a seu favor ou contra você, você vai resolver metade dos seus problemas. Porque nós só podemos mudar aquilo que nós conhecemos. É exatamente por isso que é uma busca incessante, infinita e incalculável trazer algumas informações do inconsciente para o consciente, porque a gente acha que ali numa percepção consciente, muito normal, aquela camadinha ali vai resolver todo o problema. Só que o inconsciente, ele tem armazenado todo o nosso registro akáshico desde que a nossa alma existe. O nosso inconsciente tem todas as memórias, questões, situações, tudo que você viu na sua vida, tudo que você experimentou, tudo que você ouviu, tudo que você viu, tá tudo lá. Tudo lá armazenado. E não quer dizer que todas essas memórias e informações, fotos, imagens, áudios que foram registrados lá, não quer dizer que todas elas estejam trabalhando a seu favor todos os dias. Então, só quando a gente faz esse processo de perceber, que a gente começa a detectar o que está incomodando. E aí, você fazendo esses exercícios sozinho, se autoconhecendo, percebendo, você vai conseguir ter clareza se você consegue lidar com aquilo sozinho ou não.
E quando você não consegue lidar sozinho, é neste momento que entram os processos terapêuticos. Não importa a ferramenta, não importa a estrutura. É claro que aqui nós estamos falando os detalhes da mesa radiônica de energias iluminando seu eu sou. Mas, quando você percebe e tem clareza, bom dia, Edu, seja muito bem-vindo. Porém, quando você percebe e tem clareza que você não consegue lidar com aquela situação sozinha, lembra dos movimentos que eu te falei que você tinha que fazer? Verdade, honestidade, integridade, vulnerabilidade e entrega. Este é um dos movimentos da vulnerabilidade. Você ser tão honesto, tão íntegro com você, que você percebe que aquela situação, aquela memória, aquele trauma, aquele desconforto, você não consegue lidar sozinho. E aí que entram os processos terapêuticos, para a partir de uma perspectiva totalmente diferente da sua, a partir de um movimento, de um olhar, de uma visão, de uma lente totalmente diferente da sua, sem algumas questões que são chamados os seus filtros internos, pode ser percebido e trazido para a sua realidade exatamente aquilo que você não está conseguindo perceber sozinho na sua vida. Isso é muito normal. Eu me lembro quando eu fiz um curso e eu comecei a me trabalhar. Foi tão importante um movimento na minha vida e chegou um momento e eu me trabalhando e eu travei. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu respirei fundo, parei e percebi que a partir daquele momento eu não conseguiria me aprofundar sobre aquela questão que eu estava querendo transformar e curar dentro de mim. Então eu liguei para um amigo terapeuta, marquei um horário, agendei um horário para que ele me atendesse há alguns anos atrás, para que eu pudesse resolver aquela questão, porque eu tinha ido até onde eu podia. E o que eu te pergunto nesse momento é: o que é mais importante na sua vida? A cura ou o orgulho de pedir ajuda? Outra coisa, como é que você vai ter orgulho se você está pagando por uma prestação de serviço sobre uma transformação pessoal? Não tem orgulho, você pagou e você quer algo que te dê resultado sobre o que você não está conseguindo. Então eu percebo que muitas e muitas pessoas passam e estão passando e ainda vão passar por processos completamente desafiadores, e o que mais pega é a questão de pedir ajuda. Porque o que vão dizer de eu estar fazendo terapia? Meu amor, o que os outros vão dizer? Vão dizer que você é uma nova pessoa, totalmente transformada, alegre, cheia de bem-estar. As pessoas vão querer estar perto de você. Porque eu vou te falar uma coisa: pessoas com mau humor, desequilibradas, que tratam mal as pessoas, não conseguem cuidar das próprias emoções e sempre que tem oportunidade tratam mal as pessoas. Quem quer estar perto de gente assim? As pessoas amam. Em algum momento as pessoas vão entender isso. As pessoas amam ser mimadas, bem tratadas, agradadas. Todo mundo gosta disso. E nós não estamos falando aqui de um movimento ou uma energia de falsidade. Nós estamos falando sobre bom trato. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de estar feliz, próspero, abundante, de fazer o que quer quando quer. Todo mundo gosta de ver uma coisa e ter vontade de comprar e poder pagar à vista na hora que deseja. Todo mundo gosta de estar envolvida com as pessoas, onde a maior parte da conversa é rindo, se divertindo, brincando. Então, se você passa a maior parte do seu tempo mal-humorado, irritado, descontando nas pessoas erradas, tem alguma coisinha aí que você precisa olhar antes que você crie danos reais na sua vida. Por isso que é muito, 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 muito importante os processos terapêuticos, porque é muito normal que nessa busca do autoconhecimento, do despertar, da transformação pessoal, de você ter escolhido ser uma pessoa melhor, às vezes você fala, não entendi, não percebi. Aí às vezes a pessoa tá do seu lado e fala, não tá na tua cara, filha.
Tá na sua cara porque ela está observando, ela está vendo a partir de uma perspectiva diferente daquela pessoa que está dentro do problema e ainda não conseguiu olhá-lo fora dele. É muito difícil nós alcançarmos transformação quando nós nos identificamos com o problema. Quando você está passando por alguma questão, por algum problema na sua vida, você precisa entender que aquilo é uma questão. Olha o meu movimento, aquilo é uma questão. Só que aquela questão não define quem você é. Só que quando você se identifica com ela, você se torna aquela questão. E é por isso que você tem tanta dificuldade de sair dela. Porque você se identifica com ela. Você faz parte dela. Então, como que você vai olhar de uma perspectiva diferente se, de forma estranha, vamos dizer assim, alguém está querendo tirar de você algo que já faz parte de você? É por isso que em alguns processos terapêuticos, quando a gente trabalha um processo de dor, de cura, de trauma, quando ressignifica, transforma aquela emoção e retira a dor de dentro da pessoa, ela sente um vazio tremendo dentro dela. Por que que isso acontece se é um processo de cura? Porque ela estava identificada com o problema dela. Se você perguntasse quem é ela, ela ia começar a falar dos problemas dela. Por quê? Porque ela não reconhecia a identidade dela como pessoa, de tanto que ela se tornou o problema dela. Você pergunta para a pessoa se está tudo bem. Oi, tudo bem? Como você está? Ah, porque minha vida está sem ciência. E ela já te dá um roteiro de tudo aquilo que ela se identificou na vida dela, dizendo eu sou isso. E quando você faz o processo terapêutico, principalmente o processo com a mesa radiônica de energias iluminando seu som, a mesa mostra para você que você não é isso. Você está sendo isso, você está vivendo isso, você está experimentando isso, mas isso não é você. E neste lugar onde você começa a se identificar com muita força, com os seus problemas, com as suas questões, como se aquilo ditasse quem é você, qual é o seu caráter, como você tem que se comportar e como você tem que se reagir, você infelizmente não vai conseguir grandes resultados sozinhos. Porque você já está ali num emaranhado, como se fosse cada movimento que você se identifica com a questão, é como se fosse dado uma voltinha de linha em você, até que chega um ponto que não tem mais o que enrolar e você cai no chão. Então, todos esses movimentos é muito importante. No meu interessante ponto de vista, não existe nenhuma pessoa no planeta Terra que não precisa de terapia. Não existe. Todas as pessoas passaram por algum processo de dor, de dificuldade, de desafio. Alguns faliram e levam essa dor por toda a eternidade. Alguns estão enfrentando problemas graves financeiros. Outros têm problemas de relacionamento. Pessoas que não superam divórcios, entre outros fatores. Cada pessoa tem uma história, tem uma trajetória, tem uma jornada de vida. E no planeta Terra, onde é um planeta completamente de polaridade, eu duvido que exista uma pessoa que nunca precisou, não precisa e que não vai precisar de terapia. Eu duvido. Hoje, pessoas que podem falar para mim, ai não, eu não preciso mais, são pessoas que se trabalharam muitos anos, mas eu garanto que no primeiro desafio, a pessoa vai e procura ajuda. Por que ela procura ajuda? Porque quem já tem um pouco mais de consciência, quem já despertou, consegue entender que você não quer ficar naquele lugar muito tempo. Que você é uma pessoa super bem-humorada, positiva, maravilhosa, e aí você tem uma queda, você quer sair rápido daquele lugar. Você não quer mais demorar 1 ano, 10 anos, 5 anos para poder entender que aquele lugar não está te favorecendo. Não existe mais esse processo de ter que fazer terapia 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos para descobrir uma questão. Hoje nós estamos trabalhando com terapias tecnológicas e mais avançadas justamente por conta disso. Quem tem dor tem pressa.
Ninguém quer ficar sofrendo, ninguém quer ficar com dor. Justamente por isso que nós estamos trabalhando para movimentos de cura instantânea sobre transformação energética, transformação de crenças, paradigmas, pontos de vista, emoções, sentimentos, pensamentos, reações, porque são todas essas questões que estão vivenciando a sua realidade externa, que muitas vezes você responsabiliza outras pessoas. Então, o ato de nós termos responsabilidade, puxar energia para nós, respirar fundo e dizer assim: olha, tudo que aconteceu aqui pode não ter sido causado por mim. Aí você respira fundo. Mas qual é a minha parte nisso? Porque se não tivesse parte nenhuma minha, não tivesse ressonância, eu não estaria passando por determinadas situações. Então a gente tem que entender qual que é a nossa parte no processo e a gente faz a nossa parte. E se as outras pessoas não estiverem dispostas, você só cuida da sua vida, você só pode controlar, modificar, transformar e ser uma pessoa melhor para si mesmo. Eu não tenho capacidade de mudar a vida de uma outra pessoa, a não ser que dentro de um processo terapêutico ela autorize esse movimento. E mesmo assim, eu só posso ser um canal de cura e transformação para ela porque ela está disposta a mudar, porque ela está disposta a ser transformada, porque ela está disposta a ver o mundo e a perspectiva de uma forma totalmente diferente que ela nunca viu e que sozinho ele não conseguiu. Mas não adianta você aplicar uma técnica terapêutica, vamos supor, em uma pessoa que chegou amarrada, que não quer, que odeia, detesta. O campo dela está resistindo ao processo porque a pessoa não quer. Então, durante a minha jornada, talvez a frase mais importante que mudou a minha vida foi: eu respeito o seu destino sem interferência. Quando nós estamos nos transformando, quando nós estamos mudando, quando nós estamos nos transformando na nossa melhor versão, sendo pessoas melhores, em algum lugar diz, né, que nós deveríamos espalhar isso para o mundo, compartilhar com o maior número de pessoas, que a gente está vendo que fulano precisa, fulano deve, e a gente quer indicar para todo mundo. E principalmente as pessoas mais próximas da gente, que a gente ama, que a gente quer cuidar, às vezes que a gente quer tratar, são pessoas que não querem. Então, a partir desse momento que a gente respeita o destino do outro sem interferência, você como terapeuta, você vai atrair as pessoas que desejam reais transformações na vida dela. E não aquelas pessoas que vêm repleta de resistência, pronto para atacar. Ele baixa a guarda para você aplicar. Então, com a ferramenta da mesa Iluminando Seu Eu Sou, antes de começar o seu atendimento para um cliente, você já consegue perceber se existem resistências no campo e quais são, para baixar a guarda da pessoa, para que as energias novas possam entrar. Porque se não existir esse movimento e não existir esse processo, fica bem complicado. Porque alguns estão muito voluntários, dispostos, felizes, e quando começam a ver a transformação se empolgam, ficam muito aliviados. Outros estão resistindo por pontos de vista que ele nunca parou para analisar se contribuem ou destroem, se está construindo uma coisa boa ou reduzindo os alicerces até que o prédio caia para que ele possa olhar. Como eu disse em outros momentos, acontece que as pessoas usam terapia como última tentativa do indivíduo, onde na verdade a terapia deveria ser a primeira. Aí a pessoa vem, ela fica num estado completamente caótico, e aí ela chega às vezes numa determinada situação tão baixa, tão desconfortável e tão desfavorável para ela, que ela só procura às vezes quando nem recurso ela tem. E aí ela acha que todos os terapeutas do universo têm que parar a vida para fazer caridade, porque ela chegou no fundo do poço. Então, a minha dica para vocês, essa grande chave e valiosa: parem de usar terapias e processos terapêuticos como a última tentativa do indivíduo. Pare de usar os terapeutas como terapia intensiva, como UTI. Parem com esse processo.
Comecem a procurar terapeutas quando você vê que algumas coisas não estão legais, quando algumas coisas precisam ser transformadas, reavaliadas. Comece a procurar o terapeuta como uma primeira alternativa de transformação, para entender o movimento que aquilo vai gerar na sua vida. Porque aí, quando você está no fundo do poço, no último degrau, aí você acha que em uma sessão o terapeuta tem obrigação de te salvar, de curar 30 anos em uma sessão, porque você trata mal todo mundo durante 30 anos, você acabou sozinho, todo mundo te odeia devido aos seus maus comportamentos durante 30 anos, e você acha que 50 minutos, uma hora, a pessoa tem que fazer o maior milagre da vida dela. Você não esteve disposto a fazer nada por você por 30 anos e você acha que o terapeuta tem que resolver tudo em uma única sessão. Então, cada pessoa está vivendo um processo muito particular. Algumas pessoas, realmente, uma sessão vai dar, assim, uma mudança desproporcional na vida dela, a ponto dela dizer, meu Deus, uau, que alívio, quanta mudança, quanta coisa boa, quanta coisa incrível acontecendo. Se eu soubesse, tinha feito antes, que legal. Só que existem pessoas que estão precisando de muito mais do que uma única sessão. Existem pessoas, a Dani sabe, né? A Dani também é terapeuta, ela sabe como que funcionam esses processos. Existem pessoas que estão vibrando, gente, ó, vibrando, movimentando energia no corpo durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, a mesma energia. Aquilo faz parte da pessoa naquele momento, aquilo está impregnado. Então, requer um trabalho, um movimento para ir liberando as camadas que a própria pessoa construiu. Então, isso, para algumas pessoas, uma única sessão, às vezes, não é o suficiente. Tem todo um movimento. Então, é por isso que as sessões individuais, elas trabalham o quê? A individualidade do ser humano, no todo. A mesa radiônica de energias, a sessão completa, o que ela vai fazer? Ela vai olhar na primeira sessão para você como um todo, como se fosse um faxinão. Para quê? Fazendo esse faxinão mais pesado para você ter consciência e pegar aonde ali é o calcanhar de Aquiles, aonde que o belisco dói. Para algumas pessoas, só de ter essa percepção já cria um movimento mágico na vida dela. Então, o que as ferramentas como a mesa iluminando o seu eu sou faz? Ela vai limpar, ela vai purificar, ela vai equilibrar, harmonizar e transformar todas as energias e vibrações que você está vivendo naquele momento. A consciência, o despertar que você recebeu na sessão é o que faz você não sujar. Então, como seria o processo terapêutico ideal e grandioso para o profissional e para o cliente? Quando o terapeuta limpa, harmoniza, equilibra, coloca tudo no lugar, arruma o armário, as gavetas, deixa tudo lindo, maravilhoso, decorado, perfumado, e o nosso amado cliente, com a consciência e o despertar que ele recebeu na sessão, através das informações, das interpretações, das ferramentas e das correções, aprender a começar a não sujar. Porque muitas pessoas, às vezes, fazem terapia e vêm igual na próxima semana. Faz terapia e vem igual na próxima semana. Faz terapia e vem igual na próxima semana. Por que que isso acontece? Porque aqui, ó, não deu um clique para a pessoa. Ela ainda não entendeu, ela não compreendeu. Então, para que você não precise entrar numa terapia de choque, num movimento que crie um choque em você, porque para algumas pessoas é necessário para gerar um despertar, comece a perceber o processo que você está recebendo. Peraí, se o meu problema era um desequilíbrio emocional e tal coisa corrigiu, peraí, nossa,
A correção é o que, gente? É a energia que você não tem, mas precisa. Como assim? Me explica isso melhor. Vou dar um exemplo para você o que as mesas que eu trabalho fazem. Você tem uma coisa hoje que você não quer. E você quer alguma coisa do futuro que você não tem. Então, quem está na frequência da pobreza, para ter aquilo que ela não tem, mas ela quer, que é a riqueza, precisa que seja limpo todas as frequências, todas as vibrações, todas as energias, todas as memórias, todos os pontos de vista e todas as crenças sobre pobreza, porque você tem a pobreza, mas você não quer mais ela. E quando é feito esse processo de limpeza, você fica completamente aberto para acessar aquilo que você não tem, mas quer, que é a riqueza. Então, no processo terapêutico, que eu vou lá fazendo todo o processo de limpeza, harmonização, correção da energia, tirando. E aí, dentro desse lugar, o que você precisa fazer para voltar para aquela frequência antiga ou criar um padrão novo que te leva para aquele lugar? Então, isso é muito importante dentro do processo das pessoas. Deixa eu ver o que mais. Na mesa radiônica de energias iluminando seu eu sou, tem aula prática de pêndulo, aula prática da mesa, você aprende a utilizar as 47 ferramentas, qual que é a diferença sobre cada uma delas, como você interpreta para o cliente, o que aquilo quer dizer, o que está corrigindo, o que ele precisa entender ali de consciência, porque o pêndulo e a mesa vão fazer o trabalho deles, porque essa é a função deles e eles exercem perfeitamente. Sem julgamento, sem crítica, sem ponto de vista. Eles fazem o que eles precisam fazer. Geralmente, quem não faz o que precisa ser feito somos nós, humanos. Por N fatores, não estou aqui para entrar em nenhum ponto. Mas a questão é, depois da sessão, o que você precisa fazer para poder manter aquela frequência? Para poder manter aquele nível de equilíbrio, para manter aquela leveza na sua vida, para manter aquele fluxo do dinheiro da forma que você sempre quis. Não é legal? Gente, tem um processo na mesa que é muito legal de trabalhar também, que é o divórcio energético. Eu adoro esse processo em todos os níveis e dimensões, porque o que acontece? Como eu expliquei no episódio de número 4, muitas vezes nós temos contratos, acordos, votos, pactos, promessas. Para quem já foi divorciado, se você não faz o processo do divórcio energético, aquilo vai atrapalhar a sua vida e os seus atuais relacionamentos por muito, muito tempo. Aquilo vai te perseguir por muito tempo. Paty, por quê? Porque primeiro que você foi ou na igreja, ou no juiz de paz, ou no pastor, ou com uma entidade da sua crença, da sua religião, não importa. E para quem foi só no cartório, tem o juiz de paz. Aí você prometeu ficar com a pessoa na alegria, na doença, na saúde, na pobreza, na tristeza, nos momentos difíceis, até que a morte o separe. Aí você se divorciou da pessoa, você quebrou um contrato, porque você não vai ficar com ela até o último dia da sua vida. E aí, essa quebra de contrato, ela tem um impacto no seu campo energético. E aí, o que você faz com ele? Aí você começa a namorar uma pessoa nova, começa a dar problema, não era aquilo que você queria. Aí você fala, mas eu só atraio pessoa igual, só atraio pessoa problemática, só atraio pessoa isso e aquilo, porque não foram feitos o quê? Todos os rompimentos de energia. É muito importante nós rompermos as energias na sua totalidade para que você possa seguir a sua vida, seguir a sua jornada sem a influência da energia daquela outra pessoa. Porque um dos maiores problemas na nossa vida, qual é, gente? Os ganhos secundários. Os ganhos secundários é uma coisa que ferra a nossa vida de uma forma terrível. Ganho secundário é um benefício, gente. Quando uma pessoa fica doente, ó, ela estava se sentindo sozinha, solitária, abandonada,
por todas as outras pessoas. No processo de pandemia também aconteceu muito por conta do isolamento social. Aí a pessoa fica doente, todo mundo quer visitar, todo mundo quer saber como tá. Então ela recebe um hiperfluxo de energia, de atenção, que ela não tinha há muito tempo. Então ela prefere ficar doente para continuar recebendo fluxo de atenção e de carinho do que se curar e todo mundo sumir. Os ganhos secundários, a intenção ela pode até ser benevolente, mas o como aquilo entra, como aquilo é empregado na nossa vida, não é saudável. Então a gente tem que entender, através da nossa consciência, através de ferramentas como a mesa, como eu posso ter aquilo que eu desejo sem precisar me prejudicar, sem precisar fazer um movimento que é bem nocivo, que me prejudica para ter algo que eu quero. Então, todas essas coisas nós temos que aprender a equilibrar dentro de nós. E romper energia, gente, que é o divórcio energético, isso pode ser feito com pessoas, com situações, com sentimentos. Existem muitas pessoas por aí que estão casadas com o pai, com a mãe, aí diz que não arruma namorado, não arruma uma namorada, porque já tem compromisso afetivo ali, energético com o pai, com a mãe. Então a pessoa, ela não consegue fazer o quê? Ela não consegue avançar, porque ela tá presa, aprisionada naquela situação. E quantas vezes isso acontece com pessoas que não conseguem ter desapego, não conseguem sair de prisões, aprisionamentos. Quantas pessoas estão vivendo relacionamentos abusivos, tóxicos, pessoas que, ao invés de ser contribuição, acabam destruindo as coisas boas que a pessoa tem dentro dela. Quantas e quantas pessoas estão vivendo isso agora, neste momento, só que por alguma razão ela não consegue sair disso. Ela não consegue ser libertada dessa prisão. Então, dentro desse movimento, um rompimento de energia para que aquela pessoa não exerça manipulação energética, impacto energético, conexão energética com aquela pessoa, rompendo todas as energias, nós começamos a observar o processo dessa pessoa para perceber se ela vai ter todo o movimento necessário como atitude, ação, coragem, para que ela possa tomar as atitudes que ela precisa para fazer o que é melhor para ela. Então, quando nós estamos sob a influência de muitas pessoas, ganchos psíquicos, que a pessoa ela te controla para ter um ganho secundário, quando nós estamos vivendo todos esses processos nocivos e negativos, rompe a energia. A gente corta a energia na mesa, faz todo o rompimento entre você e aquela pessoa, entre aquela pessoa e você, e a gente começa a observar como as coisas fluem, sem aquele impacto de energia. Algumas pessoas me perguntaram se casais que estão tendo problema, se for feito divórcio energético, o que acontece? Se houver amor verdadeiro e esse casal estiver disposto a ficar junto, quando você faz o divórcio energético, liberam todos os cordões, rompe todas as energias que estão entre eles, que são nocivas, inclusive negativas, e algumas boas também. E aí, se dentro deles tiver uma vibração de amor verdadeiro, disposição para ficar junto, apenas foi feita uma grande limpeza. Agora, se não houver amor e não houver disposição para ficar junto, realmente corta. Por quê? Porque aquilo está sendo muito mais nocivo e prejudicial na sua vida do que benéfico. Deixa eu ver aqui. Ontem me fizeram uma pergunta. Se o atendimento pode ser realizado à distância, presencial ou online. O atendimento, ele pode ser feito presencial. À distância, que é quando a pessoa não está presente na sessão, é quando você faz a sessão, envia áudios de interpretação, explica para ela depois, e online, quando ela está ao vivo com você na sessão. Como tudo que é trabalhado na mesa é enviado através de ondas eletromagnéticas, frequências em hertz. Então, não importa
a maneira que a sessão será conduzida, a pessoa vai receber da mesma forma, desde que tenha o rastreio energético. O que é o rastreio energético? Aqui na Terra, todo mundo tem uma assinatura energética que é composta do seu nome completo, da sua data de nascimento e do endereço que você reside hoje. Tendo esse rastreio energético como se fosse uma encomenda do correio, tudo que foi trabalhado, tudo que foi transformado, se a energia sabe qual é o destino dela, funciona da mesma forma, igualzinho, tá? O atendimento da mesa pode ser semanal, mas para trabalhar a mesma coisa e o mesmo protocolo. O que acontece? Muitas pessoas vêm com muitas questões. Então, como eu disse, uma sessão não é o suficiente para trabalhar essa pessoa para ter o resultado em todas as áreas da vida como ela deseja. Então, quando as pessoas estão vivendo casos mais, situações mais graves, mais pontuais, ou para quem nunca fez sessão na vida, o ideal é começar fazendo semanal e ir percebendo o progresso, mudar para quinzenal e depois pelo menos uma vez por mês para dar manutenção em todo aquele processo. Então você começa primeiro olhando o macro, olhando tudo que precisa ser limpo, organizado, estruturado. Depois você percebeu o resultado, depois você percebeu que você já não está mais repetindo o padrão. Depois você viu que você já mudou a sua vida, então você dá um espaço maior até que você consiga fazer pelo menos uma vez por mês. Gente, pelo menos uma vez por mês, qualquer criatura do universo deveria fazer. Para dar manutenção, para perceber o que ela não está vendo, às vezes para fazer uma limpeza, um movimento, às vezes para manter todo aquele bem-estar. É muito importante passar pelos processos pelo menos uma vez por mês. Paty, que pessoa? Todas, gente, eu continuo me trabalhando até hoje, porque nós estamos em uma realidade que você não consegue controlar todos os movimentos. Você não consegue controlar. Você não consegue controlar que vai vir uma pandemia, que vai ter lockdown. Você não consegue controlar que vai ter isolamento social. Depois que vai ser liberado o isolamento social. Depois que vai ter isso, depois que vai ter aquilo. Você não consegue controlar o resultado disso, o resultado daquilo. Então, nós também estamos passando por fatores externos que nos impactam. Paty, mas você não disse que tudo parte de dentro? Exatamente. É como você reage ao movimento que está acontecendo do lado de fora. O quanto você se sente impactado por algo que está acontecendo do lado de fora. Qual é o significado que você está dando para aquilo que aconteceu? Então, todo significado, toda ressonância, toda vez que você se conecta com aquilo que aconteceu do lado de fora, aquilo te impactou porque você permitiu. Porque você pegou uma tomada aqui, tirou e conectou. Então, cada pessoa, algumas conseguiram passar por diversos processos sem se conectar. Outras ficaram totalmente conectadas por muito tempo. E aí depois ela não consegue perceber como o movimento é externo e eu não tenho nada a ver com isso, ela mantém a tomadinha ligada lá, sabendo que quem colocou pode tirar. Ao invés de puxar a tomada de uma vez, ela vai permitindo que aquilo vá gerando mais e mais e mais e mais impacto na vida dela. Então, todos esses processos são importantes. Pelo menos, gente, uma vez na vida, se todas as pessoas deste planeta, não importa cargo, não importa poder aquisitivo, não importa o estilo de vida que tem e leva, se fosse trabalhado uma vez ao mês, pelo menos, nós já estávamos vivendo uma realidade completamente diferente. Completamente diferente em todos os níveis. Não no nível superficial, não, no nível profundo. Tanto que para vocês terem ideia, que essa galera que faz terapia, que se trabalha, que estuda, que busca melhorar a consciência, que busca ter conexão com a consciência, ficar presente, estar alerta, desperto, muitas vezes são essas pessoas que ancoram toda a energia vibracional da Terra para poder dar uma equilibrada. Agora, imagina se todas as pessoas se trabalhassem, como seria o bem-estar geral?
Só o fato de eu me curar, eu já estou curando uma parte do planeta. E aí imagina se todas as pessoas se trabalhassem, cada uma tivesse só um tijolinho no planeta. O planeta inteiro seria curado muito rápido. Porque é muito fácil a gente oscilar de dia, é muito fácil a gente sair do nosso papel, é muito fácil a gente se intrometer em coisa que nós não deveríamos e depois a gente não consegue limpar em nós. É muito fácil fazer movimentos que acabam nos prejudicando. Então, dentro de todo esse lugar, é muito importante que pelo menos uma vez por mês todas as pessoas façam. Para quem acha que não precisa de terapia, vá por manutenção, para fazer uma limpeza, para fazer uma equilibrada, para deixar os seus centros de energia tudo jóia e talvez neste processo você descubra que talvez você precisava mais do que imaginava e isso pode gerar um clique bem legal na sua vida. Geralmente as correções trabalhadas são definitivas, porque primeiro é limpo um processo e substituído por uma energia totalmente nova para que crie-se um caminho neural novo para que você não consiga voltar no processo repetitivo e no processo passado. Mas é claro que cada pessoa está vivendo um nível de questão e um nível de profundidade. Nós temos que entender este movimento, o que torna uma única sessão necessária para várias sessões é o processo de quanto aquilo está profundo em você. O quanto aquilo é profundo, o quanto aquilo já está lá há muito tempo. É isso que faz com que mude a quantidade de vezes que você precisa olhar para as questões. Se é uma coisinha superficial, aconteceu ali, já vou trabalhar, tal, às vezes é perfeito. Agora, se aquilo for muito profundo, se nós pularmos daqui para cá, às vezes vai causar um choque no teu sistema muito grande e você pode ter inúmeras catarses, como diarreias, vômitos, aquelas pintinhas, aquelas coisas. Por quê? Porque fez um movimento muito brusco e o corpo está reagindo e resistindo àquela mudança muito grandiosa. Então, quando nós vamos trabalhando por camadas, o seu corpo vai entendendo, compreendendo esse processo, então ele integra também tudo aquilo de forma natural, leve, fluida, sem agressão, sem violência. Então, o processo terapêutico, o objetivo é proporcionar bem-estar de todas as formas. Não é fazer com que o seu corpo fique desconfortável por alguns dias, porque foi muito brusco, porque foi muito intenso. Uma sessão, gente, para algumas pessoas, dependendo da técnica que opera, já é muito intenso. Imagina se liberasse todas as camadas em uma única sessão. Isso é muito forte, gente. É muito forte. Falando nisso, já vou entrar nesse assunto. É possível passar mal após a sessão? Me fizeram essa pergunta. Não é possível passar mal após a sessão. Por qual razão? O objetivo é equilibrar, harmonizar e transformar as energias e deixar tudo muito benéfico. Mas fulano disse que passou mal depois da sessão. Passou mal porque ele está dentro do processo de resistência da mudança, talvez porque ele realmente não queria estar ali. Pessoas que passam mal depois de um processo terapêutico, pelo menos na minha experiência, de 70% a 80% dos casos é resistência à mudança. Como a pessoa ela tem uma crença, um programa instalado e rodando dentro dela, que ela é muito resistente à mudança, que ela não aceita a mudança, que ela não quer o novo, que ela foge do novo. E Deus me livre que eu não quero isso para minha vida. Sai porque é novo. Aí entram frequências novas, informações novas, energias novas. O que acontece? O corpo rebate. Até que consiga integrar. Então, dentro das minhas percepções, é claro que eu não tenho a verdade absoluta e também não tenho conhecimento sobre todas as questões, até porque, como eu disse para vocês, cada processo ele é muito individual, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um sentir, um perceber e recebe as energias de forma diferente. Porém, eu percebo esse processo de resistência para mudanças e para o novo. Aí imagina, você tem um programa dizendo assim, recusar, deletar, não aceitar, não integrar, eliminar,
Tudo que vem com a palavra novo e mudança. Entra uma frequência nova que a pessoa nunca experimentou, o corpo dela quer expulsar a qualquer custo. Só que como as energias da mesa trabalham no corpo por 30 dias, então ela vai entregando esse movimento um pouquinho por dia para que a pessoa, dentro dessa fragmentação energética, não tenha qualquer mal-estar. Então, são as resistências que podem provocar isso na pessoa e não a sessão, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu separei para nós falarmos hoje. Teve uma moça que me perguntou quais são as questões que eu acredito que sejam mais nocivas no dia a dia nosso, como pessoa. Essas emoções que eu acredito que atrapalham a nossa vida de forma grandiosa é o apego, a raiva descontrolada e o ressentimento e a mágoa. Isso aqui para nós é muito nocivo, porque a mágoa e o ressentimento ela te aprisiona naquela memória para você ressentir aquilo de novo, que são esses movimentos do de novo, que vão criando aquelas crostas, as camadas profundas que tornam aquela dor muito profunda. Lembra que eu falei para vocês, ó? De acordo com a profundidade, então aquilo torna muito profundo, né? Eu recebi uma mágoa, me senti magoada por uma questão, estou magoada por uma questão, só que se eu escolho viver a forma como eu me senti agora, exatamente voltando nessa questão, lembrando dessa questão, me martirizando dela, eu estou o quê? Ressentindo, eu estou sentindo aquela mágoa novamente, eu estou sentindo de novo. Ressentir é isso, eu sinto novamente alguma coisa. E como não é uma emoção positiva, ela cria algo devastador na nossa vida. Nós poderíamos estar gastando a nossa energia para ressentir gratidão, para ressentir prosperidade e abundância, que é o que é o ressentir? É sentir novamente. Imagina, ao invés de mágoa, você escolher sentir gratidão de novo. Imagina você se sentiu muito próspero, hoje você escolhe sentir de novo prosperidade. Então, nós não fomos treinados e educados, pelo menos na nossa cultura brasileira, a fazer essa transição de sentimento. Então, isso atrapalha muito. O apego... Por que o apego atrapalha muito a nossa vida? Porque algumas pessoas, elas chamam o apego de amor. Olha que grave, gente. E por chamar o apego de amor, elas acham que tem controle sobre as outras pessoas, elas acham que elas podem controlar tudo e todos, e são pessoas que têm muita dificuldade em abrir mão porque têm medo de perder as coisas. É claro que só a palavrinha apego não tá ali, né? É uma camada mais profunda. Mas o apego nada mais é do que o medo de perder as coisas. Medo de ficar sem aquele objeto, medo de ficar sem aquela pessoa, medo disso, medo... Mas o apego nada mais é do que medo de perder. Então, quando você tem medo de perder muito uma coisa, de ficar sem alguma coisa, isso também causa um dano muito ruim na sua vida. E a raiva descontrolada, a raiva explosiva, a raiva nociva, porque muitas pessoas conseguem utilizar a raiva como um ponto de agem, de impulso para ter uma atitude. Mas a raiva descontrolada, nociva, agressiva, que faz mal para a pessoa e para os outros, qual é o grande problema dela? Porque quando você está nesse estado de raiva descontrolado, de raiva explosiva, você não consegue acessar a frequência do amor. Então, quando você está passando por um processo de raiva explosiva, de raiva desequilibrada, você é capaz de matar uma pessoa e no dia seguinte cometer suicídio de remorso. Por quê? Essa raiva desequilibrada, essa raiva explosiva, ela aniquila a sua conexão com a frequência do amor. E não há nada no universo que não possa ser curado e transformado com a
energia do amor. Então, é muito importante que quando você perceber que está entrando na explosão, nessa raiva totalmente desequilibrada, se você lembrar disso, gente, você não vai passar por isso nunca mais na sua vida. Respira fundo, começa a dizer, eu me amo, porque você não consegue sentir raiva e acessar a frequência do amor ao mesmo tempo. Então, você vai trocando a frequência do amor pela raiva e aí você não cria danos dos quais você se arrependa depois, tenha que consertar e viver com algumas coisas que talvez, num primeiro instante, você não consiga consertar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre o tema de hoje que eu separei. Bom, meus amores, então dentro desses 5 episódios que nós trabalhamos da mesa radiônica de energias iluminando seu soul, vocês puderam perceber, pelo menos sentir, que ela é uma ferramenta muito completa que pode auxiliar no seu dia a dia como terapeuta, como uma pessoa que está buscando autoconhecimento, que quer despertar, conhecer, e também para clientes que desejam transformar a sua realidade, que neste momento ainda não desejam fazer o curso, mas desejam passar pelos processos terapêuticos para que tenham uma grande transformação pessoal. Então, meus amores, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu desejo que vocês tenham um dia extraordinário, maravilhoso, triunfante, repleto de coisas extraordinárias, maravilhosas e lindas, muitos presentes do universo para vocês e nos vemos em breve. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui. Agradeço também a você que vai assistir depois e nos vemos em pouquíssimo tempo. Um grande beijo e até mais!